O mundo superou a marca de 1,5 milhão de mortes pelo novo coronavírus. E a Itália teve recorde de óbitos em 24 horas. E você vai ver também. No Brasil, a inflação para os mais pobres acelerou em novembro. Ministros do Supremo Tribunal Federal decidem sobre a reeleição de presidentes do Senado e da Câmara. Eleitores de Macapá escolhem o próximo prefeito e os vereadores neste domingo. Na Venezuela, Maduro diz que se a oposição vencer as eleições, ele deixa o poder. Avião de pequeno porte faz pouso de emergência em rodovia dos Estados Unidos. Você vai ver a partir de agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. A inflação para quem tem baixa renda, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, acelerou em novembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o indicador foi puxado pelos preços dos alimentos. A variação da cesta de compras para famílias brasileiras com renda até 2 salários mínimos e meio ganhou ritmo em novembro e chegou a 0,95%. Em outubro, a alta foi de 0,71%. Com este resultado, o indicador acumula alta de 4,85% no ano e 5,82% nos últimos 12 meses. 6 das 8 classes de despesas que compõem o indicador registraram aumento: alimentação, educação, transportes, habitação, saúde e despesas diversas. Entre os itens que mais influenciaram no bolso da população de baixa renda, destaque para a batata inglesa, que ficou 32,34% mais cara em novembro. A passagem aérea também chegou a 27,16% e o tomate, que bateu 18,81%. A gasolina e o arroz subiram menos, mas ainda continuam com forte influência na alta da inflação. O balanço da Associação Comercial de São Paulo mostrou que as vendas em novembro foram as melhores desde o começo da crise da pandemia. Em média, as vendas foram 17% maiores do que em outubro. Se comparado a novembro de 2019, o resultado foi uma queda de 5%. Mesmo assim, é o melhor patamar em relação ao ano passado desde o início da pandemia. Médicos estrangeiros e brasileiros que se graduaram em outro país fazem a primeira fase do Revalida neste domingo. As provas devem ser aplicadas em 13 capitais. Quase 15.500 médicos formados fora do Brasil vão fazer a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas, o Revalida 2020. As provas acontecem em 13 capitais: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador e em São Paulo. O Revalida tem o objetivo de conferir os conhecimentos, habilidades e competências necessários para o exercício profissional e se são adequados aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde, o SUS. Somente os aprovados na primeira etapa podem participar da segunda fase. E se reprovado na segunda etapa, o médico ainda pode se inscrever nas 2 edições seguintes. O resultado final sai no dia 8 de fevereiro. A Polícia Civil e o Ministério da Justiça realizam hoje uma operação de combate a crimes de violência contra idosos em todo o país. A ação também conta com o apoio do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A operação foi planejada após o registro de aumento na pandemia das denúncias de crimes, denúncias feitas pelo Disque 100. A operação acontece em todas as 27 unidades federativas. Acontecem neste domingo as eleições municipais em Macapá, no Amapá. A votação foi adiada na capital do estado por causa dos problemas no fornecimento de energia. A Justiça Eleitoral informou que mais de 292 mil pessoas estão aptas a votar neste primeiro turno das eleições em Macapá. As eleições municipais, marcadas para este domingo, devem definir prefeito, vice-prefeito e os 23 vereadores que vão compor a Câmara Municipal da capital do Amapá. Se houver necessidade de segundo turno, ele já está programado para o dia 20 de dezembro. O processo eleitoral em Macapá foi adiado por causa do apagão energético que, a partir do dia 3 de novembro, afetou o estado.
após um incêndio ter destruído 3 transformadores e uma subestação de energia na capital. O Tribunal Regional Eleitoral informou que algumas sessões foram remanejadas e o eleitor deve acessar o site do TRE para confirmar o local de votação. A Venezuela vai às urnas no domingo em eleições parlamentares contestadas pela oposição. Ontem, o presidente Nicolás Maduro encerrou a campanha e aceitou o desafio de Juan Guaidó. É uma eleição nacional. É uma eleição nacional. Eles quiseram converter em plebiscito. Eu aceito o desafio. Com essas palavras, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, encerrou a campanha na quinta-feira rumo às eleições parlamentares do próximo domingo. As votações acontecem neste ano por determinação da lei, mas o líder opositor Juan Guaidó e os principais partidos políticos de oposição denunciam a falta de condições para a realização de um pleito livre, verificável e transparente. Por isso, decidiram não nomear candidatos e convocam em paralelo uma espécie de plebiscito de 7 a 12 de dezembro para manter a continuidade do atual legislativo. Oposição que te vas à calle. Oposição que vá à rua me atacar, mentir e contar falsidades. Aceito o desafio. Vamos então no domingo a um plebiscito. Se ganharem, saio da presidência. Se vocês ganham, eu me vou da presidência. A autoridade eleitoral, nomeada pela Suprema Corte de linha oficialista, convocou mais de 20 milhões de venezuelanos a votar no questionado processo de domingo, que vai renovar a unicameral Assembleia Nacional. O parlamento, que vai ter o número de assentos aumentado de 167 a 277, é o único poder controlado pela oposição, que em 2015 rompeu 15 anos de hegemonia chavista na casa. O Senado aprovou ontem a medida provisória que viabiliza recursos para a produção da vacina contra a Covid-19. O crédito extraordinário de quase 2 bilhões de reais para o Ministério da Saúde foi destinado especificamente para a vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, vacina que vai ser produzida no Brasil ainda em 2020. O Senado também aprovou um projeto de lei que estabelece a disponibilização da vacina contra a Covid-19 gratuitamente para toda a população. A matéria vai agora para a Câmara dos Deputados. O Brasil teve mais de 700 mortes por Covid-19 em 24 horas e a média móvel de casos continua em alta pelo 6º dia seguido, com mais de 40 mil. O Brasil registrou em 24 horas 755 mortes por Covid-19, chegando a 175.270 vítimas. E o número de infectados em apenas um dia já é de 50.434. A soma total passa de 6.487.000 casos confirmados. E fazendo uma análise da média de mortes, o Brasil registrou nos últimos 7 dias 544 óbitos por dia, o que ainda indica uma tendência de estabilidade. Já a curva de novos diagnósticos subiu pela 6ª vez seguida. A média móvel de casos no período é a maior desde 31 de agosto, com 40.421 novos diagnósticos por dia. E agora, analisando a evolução da pandemia por estados em 14 dias, 13 deles continuam registrando alta: Acre, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. Outras 11 unidades da federação não tiveram grandes variações e apontam estabilidade: Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Roraima, São Paulo e Tocantins. Apenas 3 apresentaram queda: Alagoas, Goiás e Rio de Janeiro. Vamos citar algumas medidas para combater a Covid-19. No Paraná, já está valendo o decreto que proíbe as confraternizações e eventos com mais de 10 pessoas. Já o governo da Bahia anunciou a proibição de festas e shows, não importando o número de participantes. A proibição segue até o dia 17. Na quarta-feira, o governo estadual já tinha proibido as aulas nas escolas públicas e privadas e atividades com mais de 200 pessoas. Cerca de 1.000 agentes foram contratados para a Força-Tarefa de Fiscalização de Medidas da Quarentena no estado de São Paulo. Eles começam a atuar hoje e devem verificar o cumprimento das medidas restritivas,
como o uso de máscaras, o distanciamento social e as restrições de atendimento ao público no comércio. Todo o estado voltou nesta semana à fase amarela do Plano São Paulo, que aumenta as restrições para o enfrentamento da pandemia. O governo de São Paulo recomendou que as pessoas evitem celebrações de final de ano que reúnam mais de 10 pessoas. O Supremo Tribunal Federal analisa de forma virtual se o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e se o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, podem ser reeleitos. Até o momento, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski acompanharam o voto do relator, o ministro Gilmar Mendes, que entende que as reeleições estão dentro da lei. A ação foi apresentada pelo PTB. A tese de Gilmar Mendes é de que o limite para uma única reeleição só valeria a partir da próxima legislatura. Nunes Marques acompanhou em parte o voto de Gilmar Mendes. Ele entende que a regra de que presidentes da Câmara e do Senado só podem se reeleger uma vez já está valendo. E assim ele concorda com a candidatura de Alcolumbre, mas barraria a de Maia. Depois do intervalo, você vai ver que o mundo registra mais de 1,5 milhão de mortes pelo novo coronavírus. E nos Estados Unidos, um avião fez um pouso de emergência em uma rodovia. A gente volta já. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem por 367 votos a 7 a medida provisória que cria o programa habitacional Casa Verde e Amarela, prevê a concessão de financiamento e também de subsídio para a compra da casa própria. O programa vai ocupar o espaço do Minha Casa Minha Vida, criado em 2009 no governo Lula, mas é bom lembrar que os contratos continuarão válidos. O Casa Verde e Amarela beneficiará famílias em áreas urbanas com renda mensal de até R$ 7.000 e nas áreas rurais vai beneficiar aquelas com renda anual de até R$ 84.000. Um pequeno avião fez uma aterrissagem impressionante nos Estados Unidos. A aeronave conseguiu pousar em uma rodovia enquanto carros circulavam pelo local. O trânsito fluía normalmente quando, de repente, um pequeno avião se aproxima da pista em uma rodovia nos Estados Unidos. As imagens publicadas pelo Departamento de Transporte de Minnesota mostram como o piloto da aeronave conseguiu tocar a pista e continuar se deslocando na mesma velocidade que os carros que circulavam no local. De acordo com as autoridades do condado de Ramsey, o avião aparentemente sofreu uma falha no motor e acabou colidindo com uma caminhonete sem deixar feridos. A via precisou ficar bloqueada por algumas horas, mas depois foi reaberta normalmente. A Itália registrou 993 mortes por coronavírus em 24 horas, um número que supera o recorde anterior de 969 óbitos no dia 27 de março. No norte, foi a mais afetada, com 347 mortes. O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte anunciou nesta quinta-feira à noite outras restrições de deslocamentos dentro do país durante as festas de Natal e Ano Novo. Na quarta-feira, foi aprovado um decreto que determina que, de 21 de dezembro até 6 de janeiro de 2021, vai ficar proibida qualquer viagem de uma região a outra, exceto por motivos de saúde ou de trabalho. A Itália, o primeiro país afetado pelo coronavírus na Europa, registrou até agora mais de 58 mil mortes e o governo teme uma terceira onda depois do período de férias. Ontem o mundo registrou uma triste marca. Mais de 1.500.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 em todo o planeta. Os números da agência France Press, com base em balanços oficiais dos países, apontam também para cerca de 65 milhões de infectados em todo o mundo. No total, houve 1.500.038 mortes registradas por todos os continentes desde que a doença foi detectada na China em dezembro de 2019. A América Latina e o Caribe é a região mais afetada à frente da Europa e dos Estados Unidos.
Desde 24 de novembro, mais de 10 mil mortes por dia foram registradas em média, um número inédito até agora. A Europa, que chegou a controlar a doença, vê uma segunda onda ameaçar o sistema de saúde do bloco. No mundo, os Estados Unidos são o país com mais mortes, seguido pelo Brasil e pela Índia. A corrida por uma vacina entrou na reta final, com alguns países já iniciando o processo de imunização. Mas a doença segue em crescimento. Na madrugada de hoje, criminosos explodiram e roubaram uma agência da Caixa Econômica Federal em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Na fuga, os bandidos incendiaram os veículos utilizados na ação e espalharam pregos na via para dificultar a ação da polícia. O esquadrão antibombas foi chamado e detonou um explosivo encontrado no banco. Um suspeito foi preso. A polícia ainda tenta localizar os outros criminosos. Subiu para 11 o número de presos por envolvimento num mega assalto a um banco em Criciúma, Santa Catarina. São suspeitos presos, né? Pelo menos 3 suspeitos são de São Paulo. A polícia apura se eles pertencem a uma facção criminosa do estado. Uma pesquisa publicada na revista Life Sciences mostra um hormônio que pode reduzir a ingestão de alimentos e aumentar a sensação de saciedade. O estudo pode ajudar no combate à obesidade. A pesquisa foi realizada na Universidade Columbia, em Nova York. O hormônio que controla a fome mostrou resultados positivos em ratos, em macacos e em humanos. Chamado Lipocalin 2, o hormônio LCN2 pode ser usado como um possível tratamento em pessoas com obesidade. Segundo os pesquisadores, o hormônio envia uma espécie de sinal de saciedade após uma refeição, o que faz com que a alimentação seja limitada. Os animais que fizeram uso da LCN2 por longo prazo reduziram a ingestão de alimentos, prevenindo o ganho de peso sem causar desaceleração no metabolismo. Em uma segunda etapa, o estudo foi levado para um centro de diabetes em Munique, na Alemanha, para identificar os efeitos em humanos. Os resultados foram parecidos com os apresentados em camundongos. Para os pesquisadores, o estudo mostra que o hormônio pode reduzir o apetite sem apresentar toxicidade e estabelecer as bases para o próximo nível de teste de LCN2 para uso clínico. Estados Unidos e a empresa Huawei negociam o retorno da executiva do grupo em liberdade condicional no Canadá. Um possível acordo pode ser firmado até o fim da atual gestão americana. O grupo chinês de telecomunicações Huawei discute um acordo com o governo americano para que a diretora financeira da empresa, Meng Wanzhou, possa retornar à China depois de 2 anos presa no Canadá. A informação foi divulgada pelo Wall Street Journal. Meng, filha do fundador da segunda maior fabricante de smartphones do mundo, está em liberdade condicional em Vancouver desde a detenção no fim de 2018 no aeroporto da cidade canadense. Washington busca a extradição da executiva sob acusação de ter mentido sobre os vínculos da Huawei com o Irã, uma violação do embargo americano imposto contra a República Islâmica. A detenção provocou uma grande crise diplomática entre China e Canadá. De acordo com o jornal, os advogados de Wanzhou negociam com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos um acordo que permitiria o retorno à China, desde que ela admita algumas das acusações apresentadas. A expectativa é que um compromisso seja alcançado antes do fim da gestão Donald Trump em 20 de janeiro. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, testou positivo para a Covid-19. O exame realizado na última quarta-feira, que teve o resultado divulgado nesta sexta, constatou que Abel Ferreira foi infectado pelo coronavírus. O treinador está isolado em um hotel na capital paulista, sob acompanhamento de médicos do clube. Abel não poderá dirigir o Palmeiras no clássico contra o Santos neste sábado pelo Brasileirão. O português também ficará fora da partida contra o Libertad do Paraguai pela Libertadores na terça-feira e possivelmente fora também do jogo contra o Bahia no sábado seguinte. O auxiliar Vitor Castanheira deve comandar o Verdão até o retorno do técnico. Quase 2,5 bilhões de dólares, mais de 12 bilhões de reais. Esse é o custo do adiamento dos Jogos Olímpicos. O valor vai para gastos extras e investimento em medidas de saúde. Os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados por 1 ano por causa da pandemia, terão um custo adicional do equivalente a mais de 12 bilhões de reais. O custo extra é explicado pelos gastos gerados pelo adiamento e pelo investimento necessário para garantir todas as medidas de saúde exigidas.
延期された大会を安心で安全な形で確実に実施するためには Para sediar os jogos adiados de uma maneira segura e com proteção, precisamos de uma fundação financeira forte. O comitê organizador fez esforços minuciosos para cortar custos enquanto pedia para parceiros mais apoio para ter jogos bem-sucedidos depois do adiamento. Os Jogos Olímpicos estão previstos para julho de 2021. A questão do custo extra pode decepcionar ainda mais a opinião pública japonesa, que, de acordo com várias pesquisas, é favorável ao novo adiamento dos Jogos ou até o cancelamento. O comitê organizador insiste que é possível celebrar o evento na data prevista, mesmo que a pandemia não esteja completamente sob controle. Fica por aqui, você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, boa tarde, bom final de semana.